Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, nós estudamos até aqui o estudo qualitativo das lentes esféricas. Nosso objetivo hoje será estudar o aspecto quantitativo ou analítico das lentes esféricas. Ou seja, nós vamos ver quais são as equações, quais são as fórmulas que são aplicadas às lentes esféricas. Então, a primeira coisa importante que a gente precisa entender é sobre o referencial de Gauss ou referencial gaussiano. Eis aqui uma lente, tá? Escolhida, que foi uma lente convergente, poderia ser também uma lente divergente, isso não importa, com seus elementos principais, os focos e os pontos principais. Percebam que o objeto que eu vou colocar em frente a essa lente, está do lado esquerdo. Fiz questão aqui de colocar a luz se propagando do lado esquerdo e do lado direito. Se for assim, então atenção. Se a luz vier do lado esquerdo para o lado direito de uma lente, seja ela convergente ou divergente, a partir de agora nós vamos adotar esse sistema de referência. Atenção! Toda imagem que for formada após a lente deve ter distância, deve ter abscissa positiva. Se ela for formada em frente à lente, deve ter distância, deve ter abscissa negativa. Tranquilo? Vocês lembram que nos espelhos esféricos era o inverso. O lado esquerdo era positivo e o lado direito negativo. Como essa lente ela trabalha com refração, aí aqui vai ser o inverso. Agora, no eixo vertical, continua do mesmo jeito. Toda imagem que for formada acima do eixo horizontal tem que ter altura, tem que ter ordenada positiva. Se ela for formada abaixo do eixo horizontal, tem que ter altura, tem que ter ordenada negativa. Tranquilo? Perfeito? De novo. Toda imagem formada depois da lente deve ter distância positiva, em frente à lente, distância negativa. Toda imagem formada acima do eixo horizontal tem que ter ordenada positiva. Se for formada abaixo, tem que ter ordenada negativa. Lembrem-se, vocês acabaram de estudar isso comigo, que a imagem, toda imagem real, ela se forma depois da lente e ela é invertida. Toda imagem virtual se forma em frente à lente e ela é sempre direita. Isso significa que se a imagem for real, vejam, se a imagem for real, olha só, se a imagem for real, a sua altura, que eu vou chamar de I, é positiva, ou seja, é maior que zero, e a sua distância, que eu vou chamar de P', na verdade a altura é negativa, né? Porque toda imagem real ela é invertida, então sua altura é negativa, tá? Ó, a ordenada, né? Para um objeto, por exemplo, acima do eixo horizontal, a imagem, né, real ela se forma abaixo do eixo horizontal, então sua altura é negativa e a distância é sempre positiva. E a distância é positiva. Agora, se a imagem for virtual, então vai ser exatamente o inverso, porque a imagem virtual ela vai se formar em frente à lente e ela vai ser direita. Então, sua altura é positiva, a altura da imagem I é positiva, a altura da imagem é positiva e a sua distância, que eu vou chamar de P', tem que ser negativa. Tranquilo? Então, primeira coisa, não esquecer isso aqui, tá? A imagem real, sua altura é negativa, sua distância é positiva. A imagem virtual é o inverso, sua altura é positiva e sua distância é negativa. Perfeito? Então, primeira coisa aí, importante, primeira observação importante aí que você não pode esquecer. Tranquilo? Beleza? Agora vamos às equações. Primeira delas, equação de Gauss, ou também conhecida como equação dos focos conjugados. Equação de Gauss ou
equação dos focos conjugados. Equação de Gauss ou equação dos focos conjugados. Bom, o que é que diz a equação de Gauss ou a equação dos focos conjugados? Bom, se você entendeu as equações dos espelhos, você não vai ter nenhuma dos espelhos esféricos, você não vai ter nenhuma dificuldade aqui, porque essas equações são exatamente as mesmas. Vejam, a equação de Gauss, ela nos diz que o inverso da distância focal, 1 sobre f, é igual a 1 sobre P, 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Então, equação de Gauss ou equação dos focos conjugados. O inverso da distância focal é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Bom, o que você não pode esquecer aqui? Não pode esquecer que a distância focal é a distância entre o foco principal e o centro óptico da lente, tá? Então, nós chamamos isso aqui de distância focal, que é um F minúsculo. Então, essa aqui é a distância focal. E a distância de um ponto principal até a lente é o raio de curvatura. Então, o raio de curvatura é a distância entre o ponto principal e a lente. Perfeito? Tranquilo? Lembrem-se que o raio de curvatura, lembrando que o raio de curvatura, R, é sempre o dobro da distância focal. O raio de curvatura será sempre o dobro da distância focal. Beleza? Tranquilo? Então, R sempre igual a 2F. Um detalhe aqui muito importante, e acreditem, talvez essa seja a maior causa dos erros que vocês cometem, tanto em lentes esféricas quanto em espelhos esféricos, é quando o espelho em questão é divergente, aliás, pode ser chamado também de espelho divergente, né? Mas quando o espelho em questão é convexo e quando a lente é divergente. Eu disse espelho divergente. Ah, Sandro, você confundiu? Não, é porque o espelho côncavo, ele também pode ser conhecido como espelho convergente e o espelho convexo também pode ser conhecido como espelho divergente. Então, a maior causa dos erros que vocês cometem é quando o espelho é convexo e quando a lente é divergente. Sabe por quê? Porque toda vez, lembrem-se, toda vez que a lente for divergente, olha só, toda vez que a lente for divergente, a sua distância focal, eu já expliquei isso para vocês em espelhos, e o seu raio de curvatura devem ser considerados negativos. Porque o problema não vai dizer isso. Ele vai dizer, considera uma lente divergente de distância focal, sei lá, 10 centímetros. Você tem que saber que tem que ser menos 10 centímetros se a lente for divergente. Agora, se a lente for convergente, aí sim, a distância focal tem que ser positiva. A distância focal vai ser positiva. E o raio de curvatura também tem que ser positivo. Aí, se a lente em questão for convergente, e você esquecer disso, não tem problema, porque os valores são positivos. Mas, insisto, se essa lente for divergente e esses valores forem dados, você tem que lembrar que eles devem ser negativos. Tranquilo? Perfeito?
Ó, a equação de Gauss, se você tirar o MMC aqui, entre P e P', também pode ser escrita da seguinte maneira. A distância focal ela vai ser igual ao produto entre P e P' dividido pela soma. Como é que você chega a essa expressão aqui? Tirando o MMC entre P e P', você chega a essa expressão, tá? Então, ó, quando é que é interessante você usar isso aqui? Toda vez que ele der a distância do objeto à lente e a distância da imagem à lente e pedir para você encontrar a distância focal. Então, você encontra rapidinho, pelo produto dividido pela soma. Lembrando, né, pessoal, como nós já estudamos isso, eu não preciso repetir, P é a distância do objeto à lente, P' é a distância da imagem até a lente. I é a altura da imagem e O é a altura do objeto. Tranquilo? Perfeito? Então, nós temos aqui a chamada equação de Gauss. Mas eu vou, então, a partir de agora, mostrar para vocês. Vou lhes mostrar a partir de agora a equação da ampliação. Vou lhes mostrar a partir de agora a equação da ampliação ou aumento linear transversal. Bom, vamos lá. Aumento linear transversal. Aumento linear transversal, também conhecido como ampliação. Aumento linear transversal ou ampliação. Ô Sandro, como é que nós calculamos o aumento linear transversal ou ampliação? O aumento linear transversal ou ampliação, ele pode ser dado de três maneiras. Podemos encontrar a ampliação ou aumento linear transversal de três formas. E quais são elas? Prestem atenção. Primeira delas, o aumento linear transversal, vocês lembram bem, pode ser dado pela razão entre I e O, onde I é a altura da imagem e O é a altura do objeto. Já discutimos isso em espelhos esféricos. Vocês percebem que é praticamente não, é a mesma coisa. Então, a ampliação ela pode ser dada pela altura da imagem dividida pela altura do objeto. Lembrem-se que essa ampliação ela também pode ser dada pela razão entre menos P' e P, e que esse menos aqui é da demonstração, não quer dizer que P' seja negativo, ou ele vai ser positivo ou vai ser negativo. Aí resta você saber, observar se a imagem é real ou virtual. Aí você vai ter que fazer jogo de sinal aqui, mas a ampliação é menos P' sobre P. E se P' vai ser positivo ou negativo, repito, você vai ter que verificar. E a outra, né? Outra fórmula da ampliação, e muito prática, é essa aqui. Vai ser F, que é a distância focal, dividido por F menos P. Então, tem três maneiras de você encontrar a ampliação da imagem. Pode ser a altura da imagem sobre a altura do objeto, pode ser menos a distância da imagem sobre a distância do objeto, menos P' sobre P, e pode ser F dividido por F menos P, tá? Então, temos aqui três maneiras de você encontrar o aumento linear transversal ou ampliação.
Cuidado que quando se fala em ampliação, você sempre pensa em ampliação 2 vezes maior, 3 vezes maior, 4 vezes maior. Tenha cuidado que essa ampliação pode ser menor que 1. Isso quer dizer que a imagem é menor que o objeto. Você pode encontrar uma ampliação igual a 0,2, 0,3, 0,4, tá? Então, fique ligado a isso aí. Agora, um detalhe aqui importantíssimo. E esse detalhe é o seguinte. Quando a ampliação... Preste bem atenção. Quando a ampliação é maior que 0, quando a ampliação é maior que 0, ou seja, quando ela é positiva, significa, meus amores, que I e O têm os mesmos sinais. Ou seja, a imagem e o objeto estão no mesmo semi-eixo. E se a imagem e o objeto estão no mesmo semi-eixo, significa que essa imagem, com certeza, é uma imagem direita e virtual. Tá? Então, se a ampliação for maior que 0, a imagem é direita e virtual. Agora, se essa ampliação for menor que 0, isso significa que os sinais de I e O são diferentes, ou seja, eles estão em semi-eixos diferentes. Então, isso significa que a imagem ela é invertida e real. Lembre-se, toda imagem direita é virtual, toda imagem invertida é real. Então, se o problema disser, a ampliação é menos 4, então eu já sei que essa ampliação é negativa, a imagem real ela é invertida. A ampliação foi igual a mais 2, então eu já sei que a imagem é direita, que a imagem é virtual. Tranquilo? Beleza? Então, é isso que vocês precisam saber, tá? Sobre as lentes esféricas. É claro que não terminou ainda o estudo quantitativo, tá? Mas, basicamente, vocês precisam saber disso. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês quais são as outras equações que estão ligadas às lentes esféricas. Valeu, galera! Um abraço e até a próxima aula. Tchau!